propósito da reflexão de hoje é falarmos sobre dois pensadores importantes que tiveram uma contribuição significativa na constituição da sociologia como ciência. São eles, Max Weber e Karl Marx. A reflexão será abordada dentro de uma perspectiva conceitual, onde estaremos exemplificando para que possam então tornar mais compreensível suas visões teóricas e formas de apresentar os seus pensamentos. Pois bem, Max Weber é um pensador que tem como principal característica uma individualização do indivíduo, ao contrário de Durkheim, que acreditava que existe uma exterioridade, assim como uma superioridade da sociedade sobre o indivíduo. Ele acredita que as relações individuais elas são fundamentadas na influência que o indivíduo tem sobre os outros indivíduos as quais ele convive e move suas ações. E vai chamar esse indivíduo de ator social, que entende que ele é o sujeito da sua própria ação, na medida em que ele precisa estar motivado de alguma forma. E essa motivação, essa força é que vai fazer com que alguma coisa aconteça sobre as ações que são feitas. Entende os fenômenos sociais como ação social. E o que é ação social? A ação social são todas as ações que se dão entre pessoas, dentro de um conjunto de relações, e elas só se constituem ação social na medida em que suas características se complementam. São essas características, ela precisa fazer sentido, a ação ela precisa se dar entre pessoas e precisa haver uma reciprocidade. Por exemplo, digamos que eu comece a jogar pedra em um lago, somente para ver a pedra quicar e quando parar, vê-la formando círculos contínuos em forma de onda. Qual o sentido dessa ação se eu não pretendo chamar a atenção de ninguém e se essa ação não é direcionada a ninguém? Então, uma ação como essa já não pode ser considerada ação social. Com relação à relação que se dá entre pessoas, imagine que eu acorde pela manhã e fale, abra a janela e fala: bom dia, dia. Olhe para o ventilador e diga: bom dia, meu ventilador. Bom dia, porta. Bom dia, parede. Bom dia, meu papagaio. Bom dia, meu cachorro. Eu posso fazer isso? É claro que eu posso. Porém, como eu não estou me relacionando com pessoas, isto não se constitui uma ação social. Para outros campos teóricos, são formas racionais, inteligentes de tornar o seu dia melhor, que envolve toda a questão psicológica e emocional,
algo positivo, mas para não se constituir dentro da teoria weberiana como uma ação social dentro dos seus propósitos. Então, a terceira característica da ação social de Weber é a reciprocidade. Toda ação ela precisa gerar uma reação. Isto é a reciprocidade. Imagine que você está na sua casa e chega uma visita na casa e começa a cumprimentar todos vocês. Essa visita é um parente, mas você não gosta muito desse parente. Aconteceu alguma situação em que vocês não... Então, na medida em que essa pessoa chegou na sua casa e cumprimentou todo mundo, e te cumprimentou, você olha para ela, ela olha para você e você vira o rosto para ela. Houve uma ação social? É claro que houve. Houve uma ação porque ela te cumprimentou, você é uma pessoa, assim como ela também é uma pessoa, tá? Embora você não tenha retribuído verbalmente da mesma forma, mas você olhou para ela, você a viu e como resposta você virou o rosto. A ação de virar o rosto, né, significa que você está demonstrando para ela que não gosta dela e que não quer falar com ela, que não considera. Então, há intrínseco aí um sentimento que demonstra a forma como você está respondendo a essa pessoa, cujo sentido só cabe a vocês que estão dentro dessa relação identificar. O Weber ele vai classificar os tipos de ações sobre 4 tipos ideais: ação social afetiva, ação social tradicional, ação social racional com relação a fim e ação social racional com relação a valor. Ação social afetiva, ela é toda ação que é movida por sentimentos, por emoções, né? Então, você imagine que uma jovem está apaixonada e quando ela vai dizer para a família que está apaixonada pelo rapaz, e a família conhece o rapaz. E ela fala assim: olha, esse rapaz aí, eu não aconselho que você fique com ele. Não, mãe, mas ele é bom sim, e eu estou apaixonada por ele. E quando eu chego perto dele, é uma coisa que eu não consigo entender, é uma coisa de louco, mãe. Eu acho que isso que eu estou sentindo é muito mais do que amor. Minha filha, mas esse menino não presta. Ou seja, ela está abrindo mão de um conselho de uma pessoa que normalmente está pensando no melhor que é para ela, que conhece a outra pessoa, mas mesmo assim, apesar das orientações que ela possa vir a receber de outras pessoas, ela age movida pelo sentimento, movida pela paixão, né? E nós temos aí a caracterização de uma ação social afetiva, que pode ser também uma representação de amor, carinho, de segurança, de proteção, de raiva, de ódio, de rancor.
A ação social afetiva, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, desde que ela seja baseada nos sentimentos. A ação social tradicional, por sua vez, é toda ação que é movida por hábitos, costumes, tradições que fazem com que as pessoas se comportem de tal forma que, ainda que seja prejudicial para ela, uma vez que ela foi educada, né, ou se acostumou a fazer alguma coisa de algum jeito, de uma forma, ela não vai aceitar mudar essa forma de... Imaginemos que essa mesma jovem está numa outra situação em que os pais até entendem que o rapaz é um bom rapaz, mas há um porém. Ele não pretende casar com a jovem. Ele pretende tirá-la de casa e morar com ela sem uma formalidade como ir à igreja, né? Uma coisa, casar no religioso. Uma vez que a família possui essa tradição, os pais não aceitam o casamento ou não abençoam o casamento. Nós estamos diante aí de um costume, uma tradição, um hábito arraigado que faz parte de uma determinada família, cuja ação vai gerar um constrangimento ou, quem sabe, até mesmo um impedimento para que esta união se constitua, a não ser que ambos entrem num acordo de ignorar a posição da família e então consolidar essa relação. A ação social racional com relação a valor, como o próprio nome diz, racional, ela parte do princípio de uma racionalidade, o que não significa que as outras não sejam racionais, porque qualquer coisa que você pensa e faz, você passa primeiramente pelo seu intelecto. Porém, nas duas primeiras ações, embora você tenha agido de uma forma racional, há uma sobreposição tanto da tradição quanto da afetividade em relação à ação que foi efetuada. Do ponto de vista da ação relativa à racional, as outras relações, elas não se sobrepõem à racionalidade, como na ação racional com relação ao valor. Nós estamos diante de uma situação em que o indivíduo ele vai medir o valor simbólico, né, abstrato, que há na sua ação, o grau de importância que é dado àquilo que ele quer possuir ou aquilo que ele irá fazer. Como, por exemplo, imagine que eu pretendo comprar um quadro do Picasso e ao ir a um determinado museu, né, ou a exposição, o quadro do Picasso está lá. Eu gosto de obras de arte, eu entendo de obras de artes, né, e o quadro de Picasso é uma obra que eu desejo muito. Eu tenho condições de comprá-la e o vendedor diz que a obra custa 100 milhões de dólares. Para mim, que posso comprar, que gosto de obras de arte, que entendo de obras de arte, considero justo o valor. Então, há um valor simbólico, há um valor abstrato dentro desta ação. Eu quero impressionar as outras pessoas, obviamente, que eu posso ter uma obra de arte e mostrar que eu estou no nível
né, acima delas, para de alguma forma me apresentar a outras pessoas ou mostrar a minha nova aquisição. Isso é ação social racional com relação a valor. Na ação social racional com relação a fim, o indivíduo age movido por um objetivo, por uma finalidade. Normalmente, as suas ações, elas são ações que visam conquistar alguma coisa, seja do âmbito material, né, ou até mesmo objetivos pessoais, profissionais, em que a pessoa se predispõe a fazer e, obviamente, ela está querendo mostrar ou provar alguma coisa para alguém em relação a isso. Imagine que eu tenho um amigo e este amigo está passando por uma grande dificuldade. E ele está querendo vender o carro. O carro vale 80 mil e eu ofereço 30 mil reais à vista pelo carro do meu amigo. E quando ele vende o carro para mim, e assim que adquiro o carro, eu revendo o carro por 60 mil. Ou seja, eu ajudei um amigo e ainda lucrei sobre a ajuda que eu tive. Embora seja uma ação bastante duvidosa em relação à amizade, né, havia um objetivo aí, né, um objetivo, uma finalidade. Ele estava querendo ajudar o amigo, mas de uma forma não tão leal, né, legal, e ganhar lucrar sobre essa mesma ação. Pode ser que ele nem continue com a amizade quando as coisas, quando o amigo souber qual era a sua verdadeira intenção. Mas o fato é que ele estava querendo lucrar, né, diante da situação do amigo. Então, o Weber, ele é considerado o psicólogo dos sociólogos, por fazer essa análise, né, por determinar esses conceitos que ajudam a enxergar, então, no meio da sociedade, como que esses indivíduos se interagem e como que eles constroem essas relações. O Marx, por sua vez, ele vai entender a sociedade dentro de uma forma que o indivíduo ele possui a capacidade de transformar a sua própria realidade. Ele também é da escola alemã, né? E é entre esses teóricos o mais visceral de todo, porque ele mexe no cerne daquilo que estava sendo colocado naquele momento. Há quem diga que, por que estudar? Pergunte, por que estudar Marx? Marx está para o capitalismo, assim como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei estão para a compreensão do geocentrismo e o heliocentrismo. Enquanto a igreja, que era quem ditava as leis e estudava todos os campos científicos para nortear a compreensão da realidade, dizia que o sentido da Terra era geocêntrico, Nicolau Copérnico vai dizer que eles estavam enganados. Vai dizer que o sentido era heliocêntrico, que a Terra não era o centro do universo,
mas sim o Sol era o centro do universo. O sentido era heliocêntrico. E por causa dessa convicção, que foi fundamentada nos seus estudos, Nicolau Copérnico morreu. Galileu Galilei foi um pouco mais esperto. Ah, não, se eu disse isso, acho que eu nem me lembro mais. E essas pessoas vivem falando coisas que às vezes eu nem disse, mas nem sei mesmo se eu disse. Talvez eu devo estar ficando louco. Então, ele escapou da fogueira e não foi queimado. Mas mesmo assim continuou com as suas convicções, e hoje é difícil contestar até que se prove ao contrário, né? Que o sistema ele não é geocêntrico, mas sim heliocêntrico. Já entendemos que essa teoria acabou se consolidando. E o Marx, no momento em que todo mundo falava que o capitalismo era o melhor sistema já inventado ao longo da história, ele vai dizer muito pelo contrário. Eu acabei de fazer uma obra que é o Capital, onde eu estudo a história dos sistemas econômicos, né, dos modos de produção, e nunca vi um sistema que fosse tão perverso como esse. E naquele momento, no século XIX, nem bem o sistema havia se consolidado, se afirmado, e havia um desequilíbrio estrutural generalizado em toda a Europa. E as suas ideias, elas serão duramente combatidas, até porque a burguesia não ia deixar barato, né? Uma vez que eles precisavam mostrar sua competência, sua força, né, e capacidade de superação, uma vez que eles haviam tirado do poder a monarquia. E agora vem Marx querendo destruir e apresentando um sistema político e econômico alternativo ao capitalismo. A base da compreensão da teoria de Marx ela é fundamentada na luta de classes. Ele entende que em todo tempo sempre houve luta de classe. Então nós temos dois lados, um que são os dominadores e o outro que são os dominados. E essa relação entre dominadores e dominados, ele entende que é uma relação muito desigual, na medida em que o dominado ele não tem condições de negociação, né, perante ao dominador. Seja no Egito Antigo, né, nas sociedades antigas, onde a relação era de senhor e escravo, seja na Idade Média, quando era de senhor feudal, né, e servos, e no capitalismo entre trabalhadores e empregados. Sempre foi uma relação muito desigual e agora se mostrada ainda mais perversa, uma vez que as pessoas passaram a viver numa situação extremamente miserável, na grande maioria dos casos. Essa realidade estava colocada naquele momento. E o que são as classes sociais? São exatamente isto, né? As classes sociais dentro do capitalismo, elas representam a forma como essa sociedade está organizada, onde uma classe está hierarquicamente sobreposta à outra, uma querendo subir e a outra fazendo de tudo para que a que está embaixo não suba, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, embora o capitalismo seja o modo de produção em que haja
maior flexibilidade para essa ascensão, ele tem como principal objetivo o aumento das desigualdades sociais. Quanto mais classes sociais houver, melhor ou mais fácil será essa dominação. E o segundo conceito que podemos colocar é o que diz respeito à mais-valia. Não que ele seja contra o lucro que o empresário tem sobre o trabalhador. Até certo ponto ele considera justo, tendo em vista todo o investimento, o risco que há nesses investimentos, em cada empreendimento, mas ele vai identificar duas formas que ele considera demasiada da exploração, que vai denominá-la de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Na mais-valia absoluta, o trabalhador trabalha a mais e não recebe sobre aquilo que ele trabalhou. Trabalhar mais do que é necessário e não trabalhou, e que não recebe. Digamos que eu seja dono de uma fábrica de tinta e convoque os funcionários prometendo a eles uma determinada percentagem sobre as horas extras e a produção. Estabeleço uma meta. E na medida em que nós atingimos essa meta, eu não pago essas horas extras, muito menos esse percentual. E isto era muito frequente acontecer, e ainda acontece em muitos casos. Tá? Então, essa forma de enriquecimento que se dá através do trabalho a mais que é feito e que não é pago, ele chama de mais-valia absoluta. Por outro lado, há outro que ele considera ainda muito mais cruel, que o empresário, após se enriquecer com dinheiro que não foi pago, ele investe esse dinheiro em máquinas e implementa essas tecnologias dentro da sua própria empresa. E essas máquinas irão substituir a mão de obra desses trabalhadores. Ou seja, na mais-valia relativa, há substituição de mão de obra humana por máquina. Então, imagine que dentro da situação que foi exemplificada, eu que sou o dono da fábrica de tinta, agora, ao invés de cada funcionário, você ter um corpo de funcionário que vai trabalhar em diferentes áreas de produção da tinta, desde a armazenagem até o processamento de tinta. Na medida em que eu implemento máquinas que sejam capazes de carregar, de fechar, de pintar, de embalar, eu vou precisar de um contingente muito menor e mais especializado, mais qualificado para a minha fábrica. Então, mais-valia relativa é a substituição da mão de obra humana por máquinas. O próximo conceito é ideologia. Para Marx, ideologia é um conjunto de ideias, regras institucionalizadas, que estão contidos dentro da sociedade, que funcionam em benefício da classe dominante. Então, são essas ideias que são preponderantes dentro das relações, que fazem com que uns mandem e outros obedeçam. Então, um seja o dominador e o outro seja o dominado. Um seja o trabalhador e o outro o empregador, e assim sucessivamente. A dialética diz respeito ao conflito de ideias, Quando
alguém tem uma ideia e apresenta essa ideia, nós já chamamos de tese. Na medida em que essa pessoa que está recebendo essa ideia se contrapõe à ideia que foi apresentada, nós temos uma antítese. Uma ideia contrária é uma antítese. E o confronto das duas ideias gera uma síntese. A síntese é o resultado do conflito entre duas ideias, né? E nós temos na dialética essa relação de contradição e como resultante uma síntese. Relações de produção diz respeito a todas as relações que são estabelecidas entre as pessoas para produzir alguma coisa, né? Então, quando um empresário ele precisa aumentar o seu quadro de trabalhadores ou substituir trabalhadores que saíram da empresa, então ele vai fazer um anúncio numa outra empresa especificada ou arrumar outros canais de divulgação, e na medida em que essas pessoas forem chegando para poder receber, serão apresentadas as propostas, né? Então, digamos assim, eu que sou o dono da fábrica de tinta, a minha empresa é uma empresa de médio, pequeno, grande porte, nós estamos em processo de expansão e estamos precisando de um profissional como você. Ao olhar o currículo da pessoa, e o que você acha dessa proposta? Você acha? O candidato falou assim, olha, eu gostei da proposta, mas eu acho o salário muito baixo. Eu ganhava 5 mil, por esse salário aí não dá para mim. Então, nós temos aí, e na medida em que os dois eles entram num acordo, nós temos aí uma relação de produção, um acordo que são feitos entre pessoas com a finalidade de produzir alguma coisa. Na medida em que o patrão e o empregado eles conseguem chegar a um denominador comum, tá? Nós temos a relação de produção. As forças produtivas são todos os meios materiais, né, ou imateriais que são utilizados dentro do processo produtivo pelo homem. Então, são as terras, a água, o vento, o fogo, as fábricas, os edifícios, as ferramentas, a mão de obra humana, a energia, a força humana, a energia animal, tudo que é usado dentro do processo produtivo, né, diz respeito às forças produtivas. A alienação é o processo de separação, de distanciamento do trabalhador do processo produtivo. O Durkheim, o Marx, ele entende que o trabalhador, com o passar do tempo, ele vai se distanciando, né, do conhecimento do processo produtivo, que antes esse trabalhador ele participava de todo o processo, e na medida em que as coisas vão avançando, ele acaba assumindo uma condição de especialização dentro da fábrica. Ele já não conhece, ele não participa mais. E isso é extremamente ruim, porque uma vez que ele se torna especializado em uma determinada coisa, se aquela especialização deixar de existir, ele dificilmente vai conseguir se adaptar, dependendo do tempo que ele estiver em outra área, a não ser que ele tenha uma múltipla função.
naquela época havia uma tendência da especialização ao indivíduo, coisa que acontece hoje, muitas vezes menos remunerado, com remuneração menor do que aquela que ele recebia antes. O exército de reserva diz respeito às pessoas que estão desempregadas, que trabalham na informalidade, tá? E que não estão inseridas no mercado de trabalho. Então, o Marx, ele é esse pensador que vai mostrar que essa compreensão da sociedade, ela não se dá somente entre o indivíduo, mas entre os indivíduos, e o indivíduo possui a capacidade de transformação da sua própria realidade, mas ela se dá também através da relação entre o indivíduo e o meio aonde ele vive, que não é possível compreender uma sociedade sem observar suas forças produtivas, tanto as relações de produção quanto as forças produtivas. Um homem no século XIX jamais poderia fazer coisas que um homem no século XX faz, tendo em vista o tempo, o espaço, a mudança de mentalidade que foi desenvolvida ao longo desse tempo que ocorreu de lá para cá. Bom, ficamos por aqui, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.